Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu quero conversar com você que é familiar de idosos acometidos pela doença de Alzheimer, que nós vamos conversar sobre a contratação de cuidadores e de instituições de longa permanência, né? Eu tenho recebido muitas dúvidas dos meus seguidores em relação a isso, como contratar, né? O que eu devo observar. E aí hoje eu vou trazer algumas dicas para você que cuida de idosos que têm a doença de Alzheimer, que está pensando em um auxílio profissional, tá? Seja de cuidadores profissionais, seja de instituições de longa permanência. Antes disso, quero dizer para você que está me assistindo, pedir a você, na verdade, que compartilhe, né? Que convide outras pessoas para participarem dessa live, que dê aí o seu coraçãozinho, a sua curtida. E aí, por quê? Porque, na verdade, é isso que ajuda o meu canal a crescer, né? E que me faz chegar a mais pessoas, tá bom? Quero dar boa noite a vocês que estão chegando, né? E vamos lá, então, para o nosso tema de hoje, né? Primeiro, gente, assim, muitas pessoas têm preconceito em relação à contratação de cuidador profissional, em relação à contratação de instituições de longa permanência, né? E aí, assim, uma coisa que precisa ficar bem claro, que o fato de você contratar um cuidador profissional ou uma instituição de longa permanência não significa que você está deixando de cuidar do idoso, pelo contrário, né? Significa que você está contratando pessoas especializadas para te ajudar. Por que eu digo isso? Porque muitos cuidadores ficam assim, se sentindo culpados, né? Muitos familiares às vezes se sobrecarregam dentro desse processo de cuidado, porque acham que se contratar uma outra pessoa, né, estão sendo ruins, acham que tem que, assim, que, por exemplo, acontece muito com as filhas, né, com as filhas e com as mulheres de idosos, por exemplo, né, elas querem cuidar em 100% do tempo, elas acham que nunca outras pessoas vão cuidar como elas cuidam. E aí o que acontece? Vem a sobrecarga, que eu já falei várias vezes aqui em várias lives para vocês o quanto que o cuidador sofre com a sobrecarga física, com a sobrecarga emocional. Então, se a sua família tem condições financeiras de contratar um cuidador profissional, melhor, né? Seja para o final de semana, ou para a noite, ou seja, alguns dias da semana, isso já vai dar um alívio para o cuidador familiar e isso é muito bom, tá? Em relação às instituições de longa permanência, eu tenho live falando sobre isso também, vocês podem procurar lá no canal do YouTube. A gente precisa entender que, às vezes, devido a condições financeiras, condições emocionais, condições físicas do cuidador familiar, às vezes ele não tem condições de manter esse idoso no seu lar, e ele acaba tendo que institucionalizar, tá? E isso não é pecado. Isso muitas vezes ocorre por necessidade dos familiares, mas eu tenho uma outra live que eu falo sobre isso, tá bom? Antes de falar sobre as dicas, quero dar boa noite para Eliana, boa noite para Claudete, tá bom? Agradecer aqui a presença de vocês, pedir que vocês compartilhem aí a live, tá bom? Lembrando que a live está ao vivo nesse momento aqui no Instagram, mas ela vai para o Facebook, vai para o YouTube, vocês que vão assistir depois podem deixar os comentários também, tá bom? Então vamos lá, né? Quando eu faço a opção por cuidador profissional para cuidar de idosos que têm a doença de Alzheimer, o que eu preciso fazer? Primeiro ponto, né? Buscar saber, né? Conversar com esse cuidador para saber se ele tem informações sobre a doença de Alzheimer. Isso é essencial. Não basta ter experiência cuidando de idosos, não basta ter curso de cuidadores de idosos. Tem que saber se essa pessoa, no curso de cuidador, na experiência profissional dela, se ela já cuidou e se ela tem informações de pessoas, né, como cuidar de idosos que têm a doença de Alzheimer. Se ela entende o processo, se ela entende as fases, né, se ela entende todas as consequências e as repercussões da doença para o idoso, para a família. Isso é fundamental, tá? Existem cursos específicos. Eu, por exemplo, tenho o curso SOS Alzheimer, que no momento não está com matrículas abertas, mas que é uma possibilidade para vocês, para esses cuidadores também, porque é essencial que ele entenda o que é demência, para quê? Para que ele saiba como estimular o idoso do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista físico, né? Como lidar com todas as questões cognitivas, todos os problemas que surgem aí na rotina de cuidado ao idoso, porque tem uma especificidade muito grande quem tem Alzheimer e quem não tem. Tá? Então, é muito importante conhecer, saber se ele tem experiência profissional e se ele conhece todo esse processo da doença de Alzheimer. Também é importante, né, confirmar esse histórico, olhar certificado, confirmar esse histórico, né, entrar em contato com os empregadores anteriores para saber se realmente essa pessoa tem experiência, tá?
Em relação à institucionalização de idosos que têm a doença de Alzheimer, ou seja, quando a família vai encaminhar esse idoso para uma instituição de longa permanência, que antigamente a gente falava como asilo, né? Algumas pessoas falam casa de repouso. Eu estou falando aqui de uma instituição onde o idoso vai ficar de forma integral, né? Enfim, a semana inteira, vai ficar o dia inteiro lá nessa instituição, vai morar nessa instituição. O que a gente tem que observar? Primeiro, se essa instituição se ela é registrada nos órgãos competentes, tá? Isso é importante que você veja esse credenciamento, que você veja essa documentação. Segundo ponto, saber se os recursos humanos são adequados, né? Se tem médico, fisioterapeuta, assistente social, educador físico, cuidador de idosos, nutricionista, são profissionais que precisam estar na instituição de longa permanência e que precisam ter um número adequado para lidar com a quantidade de idosos que estão lá. Esse é um ponto. Outro ponto é saber se essas pessoas são treinadas para lidar com idosos com demência, porque às vezes dentro daquela instituição nunca teve nenhum idoso com demência e essas pessoas não sabem lidar. Então é importante que você questione sobre isso. Outro ponto é você observar o tratamento também, né, dos funcionários aos idosos ali, né? Então, durante o momento que você está lá visitando a instituição, está conversando com os profissionais, vá observando o que acontece ao redor e como que é esse tratamento aos idosos que moram ali. Outro ponto, né, é você questionar sobre quais são os procedimentos da clínica quando acontece uma emergência, né? Como que é feito isso? Quais os procedimentos da clínica, né? Tem algum hospital conveniado? Esse idoso vai para o SUS? Como que isso acontece? É outro ponto. Outra questão é você visitar a instituição nos horários de refeições. Por quê? Para você saber qual é a alimentação oferecida, né? Se é uma orientação adequada, balanceada, porque muitos idosos de instituições de longa permanência sofrem com desnutrição. Outro ponto é observar as dependências da instituição, né? Observar os banheiros, os dormitórios, a cozinha, as áreas comuns, né? Áreas onde os idosos convivem, né? Você tem que conhecer toda a instituição, todos os locais ali para você saber se realmente é uma instituição adequada, se tem alguma coisa escondida, se tem alguma coisa que não está legal lá. Então, conhecer todas as dependências, não só a dependência onde esse idoso que é o seu familiar, né, que você vai contratar a instituição, vai ficar. Não só aquele local, mas a instituição toda, né? Outro ponto é observar as questões também de segurança, né? Se a instituição, se ela tem corrimão, se ela tem barras de segurança, qual é o tipo de piso, né? Por quê? Se ela tem instalações elétricas, porque muitas vezes a instituição ela não está adequada, né, do ponto de vista da segurança para o idoso. Tudo isso a gente tem que observar, né? Também é importante fazer visitas nos horários onde outros familiares também estão fazendo visita aos idosos, né? Para quê? Para você ter contato com esses familiares e saber se eles estão satisfeitos com o serviço da instituição, né? Então, conversar com outros familiares também é essencial. Também é importante ir em horários alternativos, né? Por quê? Porque se você vai em horários alternativos, você vai pegar ali momentos que não houve um agendamento e você vai saber como realmente é a rotina da instituição. Quando a instituição é muito fechada, que você só pode visitar em determinados horários com agendamento, é importante ter um pé atrás aí, né? Ficar aí com uma dúvida, com uma pulga na orelha, porque pode ter coisa errada. Por último, é importante saber também se na instituição é possível, né, manter os objetos pessoais desse idoso, né, manter algum cantinho dele ali, onde ele possa colocar os pertences dele para que o quarto dele, né, fique mais familiar, dê mais uma ideia de casa, de residência, para que o idoso fique mais confortável, tá bom? Então, são essas as dicas de hoje. Eu peço a vocês que assistiram ao vivo ou que vão assistir a gravação, que compartilhem, né? Essas dicas são muito importantes, às vezes ali no calor da emoção, da agitação, né? O familiar, ele contrata um cuidador profissional, ele contrata uma instituição, mas ele não preste atenção nesses pontos que eu citei nessa live, tá? Então, se eu assistir no finalzinho, assista do início, dê sua curtida e deixe também depois os seus comentários. No Instagram esse vídeo vai ficar no IGTV, ele vai para o YouTube, vai para o Facebook, vocês podem deixar os comentários, deixar as dúvidas, tá bom? E as sugestões de lives também. Então é isso, fiquem com Deus, um forte abraço para vocês e a gente se encontra na próxima live, tá bom? Tchau, tchau, gente.